Liga o áudio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oi, professor. Olá, tá Felipe e Thalita. Aí sim. Vamos lá, vamos começar aí para não perder tempo, né? Atrasei um pouquinho, era 4h10, passou 15 minutos, mas vamos lá. Depois o pessoal vai entrando aí. Hoje é a nossa penúltima aula. E a próxima aula já é revisão, viu? A próxima aula da gente, quinta-feira, é revisão da prova. É importante aí participar da próxima aula, que é quinta-feira. Quinta-feira pela manhã. Vou pegar aqui, vou compartilhar a tela com vocês, só um minutinho. Vou seguir. Deixa assim? Uhum. Já estão vendo aí já ou não? Aham. Pronto, beleza. Já. Pronto, beleza. Tá, tem pessoal entrando aqui, deixa eu esperar, né? Tem mais algumas pessoas. Gustavo está entrando, Maria Águida. Esperar eles entrarem aí para começar. Beatriz está entrando também. Vamos lá. Boa Ó, tarde. pessoal, boa tarde para quem está entrando. Gustavo, Beatriz, o Ademir já estava, Maria Águida. Vamos dar prosseguimento. Nossa penúltima aula hoje, quinta-feira, revisão. Hoje, correções, as correções, apenas a página 16 do livro de atividades, tá certo? Então, vocês vão abrir aí para a gente fazer a correção bem rápido, tá bom? E vamos lá, página 16. Diz assim, olha, cada idioma representa, em geral, um povo ou nação diferente. Se a divisão territorial do continente africano se baseasse nessa distribuição dos idiomas e não na configuração resultante do colonialismo europeu, qual seria a principal diferença no mapa político da África? Então, se o mapa político da África fosse em relação aos idiomas, como seria isso? Alguém consegue? Eu coloquei que ele seria mais dividido. Ia ter uma divisão bem maior, né? Ia ter uma divisão muito maior, tá certo? Olha aí, o continente seria subdividido em centenas de países. A divisão seria muito maior, porque existem muitas etnias diferentes na África. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, boa. Não. Muito bem. Letra B. A grande diversidade linguística e étnica do continente africano representa, ao mesmo tempo, uma riqueza e um desafio para os países construírem sua identidade nacional de forma ampla. Porque a diversidade cultural é, simultaneamente, valiosa e também um desafio. E aí, quem conseguiu essa? Porque mostra que é um país muito rico em cultura. Pronto, certo. É um patrimônio imaterial, é rico no patrimônio imaterial, perfeito. Mas por que é um desafio? Valioso por isso, né? É valioso porque é rico no patrimônio imaterial. E o desafio? Alguém consegue? Ó, o desafio, pessoal, é a convivência harmoniosa, tá certo? É um desafio. Você conviver harmoniosamente com vários povos diferentes. Entenderam? Sim. Pronto. Então é isso. A riqueza, o valor é esse patrimônio, essa cultura diversa. O desafio é como viver de forma harmoniosa com essa grande diversidade cultural. Beleza? Vamos prosseguir aqui, ver se tem mais alguma. Tem. Essa imagem mostra um dos patrimônios culturais da Etiópia. É a fortaleza de Fazil Gebi. Tá aí a fortaleza. E vê se pergunta, né? Que aspectos tornam a Etiópia atrativa ao turista? Alguém conseguiu? E aí? Bia? Calma. Deixa eu ver aqui. Beleza. Por causa da sua grande hospitalidade. Também a hospitalidade, a riqueza da história é importante, né? As antigas edificações do país,
as belezas naturais. Tudo isso aí são aspectos que atraem os turistas. Beleza? Eu coloquei os pontos turísticos. Pronto, pontos turísticos, né? Riqueza turística, certíssimo. Vamos para a letra B. O que essa é um pouco mais difícil, vamos ver quem conseguiu essa. O que diferencia a Etiópia em relação aos demais países africanos? Alguém sabe essa? Acho que ninguém acertou essa. Vamos lá. A Etiópia é o único país africano que não foi colônia. Todos os países africanos foram colônias, menos a Etiópia. Beleza? Entenderam? Sim. Pronto. Então, todos foram colônias. Hum, A Etiópia não foi. Vamos prosseguir. E aí, finalizou a correção, né? Finalizamos a correção. Alguma dúvida sobre as correções, pessoal? não. Não? Então, bacana. Fizemos a correção. Vamos para a nossa aula. Vai ser bem rápida. É o último assunto hoje. Está na página do livro didático. Deixa eu ver qual é a página aqui para a gente acompanhar, né? Página número 36, tá certo? Página 36 do livro didático. Vamos lá, prosseguir. A gente vai ver um pouquinho sobre alguns povos. Então é importante aí a gente prestar bem atenção aí para não ficar nada farrapando. Vamos lá. O tema identidade cultural é um dos elementos mais importantes que constituem a nação. Imagina uma nação sem ter sua identidade, né? A sua identidade cultural. Nós somos brasileiros, isso é importante, ter nossa identidade, nossa cultura. Isso é muito importante, tá certo? E essa identidade diz respeito à sensação de pertencimento, né? A alguns valores, alguns conceitos, né? Alguns sentimentos. Isso é muito importante. Então, a identidade cultural, ela é extremamente importante. Oi. Qual é a página? 36. 36. Então, é extremamente importante para um povo se sentir pertencente àquele país, àquela nação. Então, isso é muito importante. É você ter uma identidade cultural. Existem povos que não se sentem parte daquele país, por exemplo. Por exemplo, os catalãos que vivem na Espanha não se sentem pertencentes à Espanha, porque tem sua identidade própria, tem a sua cultura própria. Então, isso é muito importante, né? Como as relações de vivências que se desenvolvem nesse contexto são muito variadas e complexas, e isso gera uma grande diversidade cultural. Então, existe muita diversidade cultural. No continente africano, como em qualquer outro, o repertório de culturas revela, de diferentes modos, a relação de cada povo com o seu território e com sua história. Então, cada povo vai ter sua história, vai ter seu território, vai ter sua cultura própria, tá certo? Continuando, ainda na página 36, culturas locais e regionais na África contemporânea. Olha, na África em 2018, viviam aí mais de 1 bilhão de pessoas, tá certo? Nesse 1 bilhão de pessoas existe uma grande diversidade linguística. É muita língua falada lá na África. É uma enormidade, né? Essa quantidade de línguas faladas no continente africano. E aí vem esse mapa mostrando justamente isso, né? Os maiores grupos linguísticos. Você vê o afro-asiático, o austronesiano, o indo-europeu, o khoisan, o Níger-Congo, o nilo-saariano. Existe uma diversidade de grupos linguísticos que estão no continente africano. Esses são os maiores, mas existem infinidades de grupos linguísticos nesse continente. Aí vem, pessoal, o que eu destaco para vocês hoje, que são esses povos, tá bom? A gente vai estudar alguns povos, né, com as suas características lá na África. O primeiro deles, pessoal, é os tuaregues do Saara. O que foi importante, vá destacando no livro, né, sobre esses povos, tá bom? Por exemplo, é um povo semi-nômade que vive no deserto do Saara, vive do pastoreio, como está aqui, olha. A língua é a tamacheque, né? Habitam diversos países que têm parte de seus territórios no deserto, como Mali, Níger, Argélia, tá certo? Tiveram diversos conflitos históricos, muita tradição, né? Se baseiam na escrita fenícia. Olha a característica deles aqui, olha. Utilizam turbantes azuis. Olha que interessante, né?
pelos homens, né? É os homens que utilizam esses turbantes azuis. Outra coisa interessante, pessoal, segue a religião muçulmana, esses povos, né? E os homens cobrem seus rostos. É bem diferente aí da cultura islâmica tradicional. Na cultura islâmica tradicional, quem cobre os rostos é quem? As mulheres. Nesse caso, não. Os tuaregues, quem cobre os rostos são os homens, né? Então, as mulheres tuaregues dispõem de liberdade para casar-se, divorciar-se, etc., né? Já na cultura islâmica, não. Isso é o inverso. Pessoal, sobre os tuaregues, vocês têm alguma dúvida? Não. Deu para entender as principais características desse povo? Deu. Ó, beleza. Então, esse foi o primeiro povo, os tuaregues. Então, o que é importante, vai destacando. Aí vem o próximo, né? Que é quem? É os maçais da savana. É os maçais, povo, tem sua origem no alto do Nilo, né? Estabeleceram lá, próximo das savanas do Rift Valley, aquele grande buraco que tem lá na África. Sua população está estimada em mais ou menos 1 milhão de indivíduos, né? São conhecidos pela tradição como guerreiros, como pastores, né? Nas reservas administrativas, pelos povos maçais, homens e mulheres trabalham como guias de uma atividade turística crescente e rentável, munidos de celulares. Olha, então são povos mais tradicionais, são povos que se habituaram com a tecnologia, né? Então já utilizam celulares e outros equipamentos modernos. Então isso é importante, né? Diferentemente do outro povo que a gente viu agora, os tuaregues, mantém muito sua tradição ainda. Esse não. Esses aí já se habitaram um pouquinho as tradições ocidentais. Alguma dúvida, pessoal, sobre os maçais da savana? Ô, Não. professor, esses eles são nômades também? Não, esses já Seminômades? não. Porque já se inseriram na sociedade. Tá certo? É. Beleza. É utilizam de tecnologia, né? Tecnologia, celulares, etc. Os pigmeus, pessoal. Pigmeus, né? São um conjunto de povos que vivem nas florestas da África Central. Então, é um conjunto de povos. Eles são conhecidos, pessoal, pela sua baixa estatura. Então, falou em baixa estatura, se lembra de pigmeus. Vivem de forma semi-nômade, tá bom? Igual os primeiros lá. Sua população é estimada em quase aí 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. Vive ainda da caça e coleta, uma grande parte, né? Vive ali na República Democrática do Congo, Camarões. Sofrem situações de discriminação, exploração, expansão da agricultura comercial nessa região onde eles moram, né? E até mesmo demarcação e implementação de unidades de conservação tem causado migrações desses povos. Então, sendo aí, sofrem bastante com a questão, né, discriminatória. Não tem território, os territórios deles acabam sendo usados aí por outras pessoas. Também sofreram genocídio, né? Com genocídio quando a pessoa mata em massa. Muitas pessoas morrem aí de uma vez só por perseguições, etc. Então, sofreram um genocídio muito grande, né? 30% da etnia Batiuá foram mortos. Muita coisa, né? Então, sofreram um genocídio. Os Batiuá mantêm uma rica tradição cultural baseada em seus cantos e danças. Ou seja, os Batuás é um tipo de povos pigmeus, né? Então, a principal característica desse povo é ser semi-nômade e a baixa estatura. Alguma dúvida, pessoal, sobre eles? Não. Não. Pronto, então vamos embora. Aí vem os bosquímanos, né? Povos dos desertos do sul. Também vivem, né, como seminômades. É uma das culturas mais antigas da humanidade. Eles guardam essa cultura. Tem sido expulsos aí de suas terras em decorrência da descoberta de diamante no subsolo, então, né, e água também subterrânea. Então, onde eles viviam, tinham esse diamante, tem esse água subterrânea, eles acabam sendo expulsos daquele território, né? E é basicamente isso, né? Ainda mantém algumas tradições como caça, como pastoreio, tá certo? E aí vivem também nos territórios da Botsuana, da África do Sul, da Namíbia e da Angola, né? Mais ao sul, né? Tá entrando Johnny Balas. Quem é Johnny Balas? Tá entrando, hein? Johnny Balas. Deixa eu perguntar quem é aqui.
Boa tarde. Quem é Johnny Balas, por favor? Quem entrou agora? Quem é Johnny Balas? Saiu. Professor saiu. Saiu, pronto. Foi até melhor. Na próxima já não deixa entrar. Podia ser alguém de outra, querendo outra onda. Então, pessoal, basicamente é isso. Os bosquímanos, eu acabei de falar. Alguma dúvida sobre os bosquímanos? E aí? Não. Tranquilo? Não. Então, beleza. E aí, pessoal, vem o que para finalizar, né? Então, a aula finalizou, o conteúdo foi passado. A gente vai fazer em sala a página 41, que é tipo uma revisão dessa atividade, desse capítulo, tá bom? Vamos fazer a página 41 em sala. A gente vai corrigir daqui a pouco. E aí, para casa, vai a página 17, tá certo? O livro de atividades, para casa. Para entregar até amanhã. Alguma dúvida? Não. Não. Pronto, então vamos meter bronca aí. Fazer a 41, daqui a pouco a gente vai corrigir. Metam bronca aí. Tô aqui esperando. Valeu, Theo. Theo chegou agora. Theo Rocha. Fala isso. Não. Oi? Qual a atividade de casa mesmo? É a página 17 do livro de atividades. Ô, professor, Oi. a gente vai ter que sair agora. A gente pode responder e depois enviar para o senhor? Pode, pode. Tá bom? Tá certo. Tchau. Tchau, tchau. Vou meter bronca aí, viu? É pra fazer a 41, né, professor? Isso, a 41, viu? Página 41. Vamos fazendo com calma aí, tem tempo.
Tô conseguindo, pessoal? A mim só Sim, falta a última questão, professor. Tranquilo. eu já terminei. Oxe, já tá rápido demais. Vamos fazendo aí que depois a gente corrige. E aí, Bia? Tá terminando, Bia? Uhum.
Vamos lá, pessoal. Podemos começar a correção? Não. Sim. Então, vamos embora para não adiantar, pra não perder tempo, né? Vamos embora. Pessoal, a primeira questão diz assim, olha. Por que Nelson Mandela é tão estimado como líder inspirador para os africanos do século XXI? Quem quer responder essa? E aí? Ademir, Professor, Gustavo? que Eu botei que era porque ele lutava contra o racismo na África do Sul. Tá certo, tá errado não. Muito bem. Alguém mais? eu coloquei que ele é um grande exemplo que ganhou o Nobel da Paz. Também, um grande exemplo de luta negra aí, e acabou ganhando o Nobel da Paz. Muito bem, certo. Eu coloquei por lutar pelo fim da segregação racial na África do Sul. O apartheid, né? Ele era contra o Isso. apartheid, contra a segregação racial. Perfeito. Tudo que vocês falaram aí corretamente, com as palavras de vocês, mas expressa muito bem o que ele era, né? Era um líder que combatia aí o preconceito racial, a desigualdade racial, a segregação racial, o apartheid lá na África do Sul. Muito bem. Vamos para o segundo. Qual é o país mais industrializado da África? Eu coloquei a África do Sul, Acertou. África do Sul. Muito bem. que enfrenta um elevado índice de desemprego. Exato. Qual é o principal? Não é só esse, viu? Esse tá certo. Mas tem outro grande. Eu É. botei África do A Sul desigualdade. e enfrentar a desigualdade. Exato. É o país mais desigual do mundo. Então, o principal desafio é esse. É combater essa desigualdade social, né? Então, é o país mais desigual do mundo. Beleza? Então, enfrenta aí, tem que combater essa desigualdade. Beleza? Certo. E podemos prosseguir? Sim. Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Vamos para o terceiro. Qual é o país mais populoso da África? O Egito. Egito. Exato. Será que não é o Egito? Não é o Egito, não. Deixa eu É a conferir. Nigéria. Nigéria. Eu coloquei Nigéria. Nigéria. Ah, Quando eu vi Egito, não. Egito, aí eu pensei direitinho nisso. Não, Egito não. Nigéria, tá bom? É a Nigéria. Perfeito. Então, qual é o principal desafio da Nigéria, socioeconômico? Eu botei os terroristas. Tá certo. Tá certo. Além dos terroristas, a dependência de commodities, né? Exporta muito ali matéria-prima. Então, eles são dependentes disso. Então, isso é importante também destacar. Além do terrorismo, a dependência da exportação de commodities. Não pode esquecer isso, beleza? Vamos pro próximo. Deixa eu pegar aqui o próximo. Quarta questão, né? Não é a quarta? Isso. Qual é o país sim. de maior economia na África? Egito. Egito. Agora sim, o Egito. 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 E qual é o principal desafio lá, socioeconômico? Eu botei o terreno ruim para a plantação. Também, mas Eu coloquei regime militar. o regime, exato, também. O regime político, né, militar lá, né? A ditadura lá que eles enfrentam até hoje. Então, esse é um dos principais desafios também lá do Egito. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos lá. Vamos para a quinta questão. Em relação às culturas regionais, em que aspecto a Etiópia pode ser considerada um caso típico entre os países africanos? Esse aí eu não entendi, não. Agora é o mais difícil, né? Um quase igual. Qual seria a questão igual que existe na Etiópia? A diferença a gente sabe, né? A diferença é que é um país que nunca foi colonizado. Isso aí a gente sabe. Mas um caso típico, igual aos demais países, sabe o que é? Ô, professor, eu fiz, eu não sei se está certa. Pode falar. É grupo de diferentes etnias. Também a diversidade étnica.
a diversidade cultural. Tá certo. Exato. O que deixa semelhante dos demais países é justamente isso, essa diversidade étnica, diversidade linguística, diversidade cultural, que também lá tem. Beleza? Então, basicamente, seria isso. Vamos prosseguir. Só um minutinho. Vamos para a questão número 6. É relacionar, né? Eu pergunto, vocês falam aí. Savanas da África Oriental. 4. 4. Maçais. Muito bem. Florestas equatoriais. 2. Eu? 2. Pigmeus. Deserto do Saara. 1. Tuaregs. 1. E desertos do Sul. 3. 3. 3. A ordem seria 4, 2, 1, 3. Pessoal, alguma dúvida? Não. 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 Então, anotem aí, não esqueçam. Quinta-feira, nossa revisão, beleza? O professor, Ok. Oi. Certo. deixa eu mandar a foto dessa atividade pro Não, senhor. dessa não, só a de casa, viu? Isso aqui que todo mundo está participando, eu considero que fez. Beleza? Certo. Pois valeu, pessoal. Bom resto de dia aí pra vocês. E Tchau, professor. tchau, viu? Goodbye. Tchau. Tchau.